Semana que vem tem tem o retiro de famílias. Então, semana que vem já não vai ter mais escola dominical. A maioria vai estar lá no retiro, nós estamos aí, vai estar com falta de professores e assim por diante. Na outra semana nós vamos tem a eleição da diretoria, também é no domingo de manhã, então também não temos mais escola dominical. Então a gente decidiu, como a gente tem um planejamento para o ano que vem, a escola dominical então vai encerrar as suas atividades, né, no próximo domingo não. No dia 1º, na verdade, próximo domingo não tem nada, porque tem o retiro de famílias. No outro domingo, que é dia 1º, é isso? Já é dia 1º, nós vamos ter um café da manhã. Como a gente teve no primeiro, logo no começo desse ano, um café da manhã com ceia, né, para encerrar a escola esse ano. Então, os alunos vão estar de folga, mas os professores vão estar aí, a liderança da igreja, que a gente tem algumas reuniões que a gente vai estar marcando para esses dias. Então, dia 1º, reserva esse dia para estar com a gente no café da manhã. E seria bom se a gente soubesse também mais ou menos quantas pessoas vêm, para a gente ter uma ideia de quanto vem. Aí vocês podem falar com qualquer um dos diáconos, dos presbíteros, e vai dando nome para algum líder, e eles vêm falar para a gente. A gente gostaria de ver toda a igreja aí reunida nesse domingo de manhã. Como a gente fez no começo do ano, né? Foi bem legal. Então fica aí esse desafio. Quarta-feira agora, a gente queria pintar aquela parte de trás lá da igreja. Como é feriado em algumas cidades, a gente quer aproveitar alguns homens que vão estar de folga, se puderem estar vindo nos ajudar, não é? A gente agradece. Então, quarta-feira, a gente vai estar pintando aquela parede lá, o murinho lá fora. Primeiro tá legal lá atrás, né? Também, se você quiser ajudar com 1 ou 10 latas de tinta também, né? Também a gente agradece. Né? Então, de repente você não pode vir que você vai trabalhar, então você dá uma lata de tinta, tá bom. Ok? Também aí você fala comigo, ou se não com ela, a respeito da tinta. E se você vem, né? Quem poderia vir quarta-feira aí? 1 aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já está começando a ficar bom, né? Agora depende da quantidade de tinta que a gente receber também, né? Porque aí a gente faz mais serviço, né? Então, porque a gente queria, quem sabe até o final do ano, a gente não passa, nós mesmos passamos uma tinta nesses muros laterais aí na frente, que está bem judiado também, né? Fica feio. Então, acho que é uma questão de zelo também da nossa parte. É alguma coisa que a gente pode fazer. O salão já é mais difícil porque ele é muito alto, enfim, precisa de bons profissionais mesmo fazendo isso aí. Mas os muros dá pra gente, né? Então acho que todo mundo já pintou um muro de casa, já pintou uma parede em casa, então dá pra gente fazer alguma coisa. Mas a gente precisa de ajuda também para comprar as tintas, tá bom? Então, se você puder ajudar, a gente agradece. Que mais? Acho que é só, né, Ela? Bom, a maioria das coisas está no boletim. Lá fora no mural tem as datas com os eventos desse final de ano. O nosso culto de Natal também, nós mudamos para o dia 15, era dia 22, como algumas pessoas vão viajar já no dia 20, né, então nós mudamos o culto de Natal para dia 15. Então a apresentação do coral vai ser dia 15, nosso culto de Natal vai ser dia 15. Né? Então é uma boa oportunidade também para você poder convidar alguém, porque o pessoal ainda está por aí. A ideia é essa, você poder trazer pessoas, você poder trazer convidados nesse dia. Venha ouvir o coral, né? Que é muito bom. Então, nós precisamos de vozes masculinas no coral. Se você arranha falar, então, né, também aí que a gente aproveita a sua voz aí de um jeito ou do outro, né? Porque se for por qualidade, então a gente fechava as portas. Mas é por esforço, né? Não, tem um pessoalzinho bom aí, né? Tem um pessoal que canta bem, hein? Vocês vão ver. Mas fica aí o convite, se você quiser estar conosco amanhã às 19h30, a gente tem um ensaio. Então, agora acho que é só. Então, marquem dia 15. Mas vejam lá no mural, lá tem as datas certinhas dos nossos eventos. Mais 2 eventos especiais que eu quero que vocês lembrem. Dia 1º, que é nosso café da manhã, e dia 15, que é o culto. E quarta-feira, né?
em quarta-feira. Amém? Creio que é só agora. Vamos estar orando a Deus para dar início ao nosso culto. Vamos estar agradecendo a eles aí por tudo isso que essa semana aí de folga, tempo bom para poder passear. Eu vi no Face lá muita gente passeando, muita gente aproveitando o dia, né, os dias que foram bons. E nós temos que louvar e agradecer a Deus, porque Ele tem nos dado um país maravilhoso, um país que, mesmo com tantas dificuldades aí que nós temos, ainda é um país muito bom. Né? Então nós temos que agradecer e louvar esse Deus maravilhoso. Curva a tua cabeça agora e vamos aquietar o nosso coração na presença de Deus, diante do altar do Senhor. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, com o nosso coração agradecido, Senhor Deus, porque podemos estar na tua casa nessa noite, podendo adorar e bendizer. Senhor, nós queremos entregar esse momento diante do teu altar e chegue a ti com um cheiro suave, agradável, Senhor Deus, que o louvor que colocamos diante de ti possa ser aceito pelo Senhor. Assim, se há alguma coisa em nosso coração que possa manchar, Senhor Deus, a nossa oferta diante do teu altar, que o Senhor nos traga à mente, Senhor Deus, porque a tua palavra diz que tudo aquilo que confessamos, que entregamos diante do teu altar, quando nós pecamos e nos arrependemos de ter feito, o Senhor nos purifica e nos limpa novamente, e assim torna-nos aptos a uma verdadeira adoração, um verdadeiro louvor diante do Senhor. Assim que o teu Espírito incomode os nossos corações, mostre-nos, Senhor Deus, quais são, Senhor Deus, os nossos pecados que precisamos entregar diante do altar do Senhor. O Pai de amor, de bondade, aceita, Senhor, vamos fazer aqui nessa noite, porque fazemos para a honra e para a glória do teu nome. Bendito e louvado seja o Senhor, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor. Pequenos, a partir de 3 anos, podem subir com o Fábio. Boa noite, igreja. Vamos ficar em pé e adorar esse Deus maravilhoso. Eu te busco. Eu te busco.
Amém, Jesus. Nós queremos mais do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos mais da Tua presença. Nós queremos estar mais próximos de Ti. Nós queremos ouvir mais a Tua voz. Queremos Te obedecer, Te seguir, Te servir, ó Deus. Amém. Porque o Senhor já conquistou a vitória na cruz. Aleluia. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Espírito
Deus é tão maravilhoso, tão tremendo, tão cheio de amor pela sua vida, pela minha vida. Ele realmente deseja nos encher com a plenitude dele, nos encher com o Espírito dele, nos encher com a unção que transforma, que renova, que toca nas nossas vidas, que nos faz agir e pensar de uma maneira diferente, de uma maneira que agrada ao Senhor. Sozinhos nós não conseguimos servir e honrar o Senhor em tudo que nós fazemos. É impossível pela nossa carne. Mas por isso, Senhor, em seu grande amor, nos deu o teu Espírito, nos deu o Espírito Santo para em nós, e para nos guiar, e para falar conosco, para nos ensinar. Então quando nós cantamos, vem Senhor encher este lugar, vem Senhor encher o meu coração, vem encher a minha vida, com a tua presença, com a tua doce voz, com o teu amor. Vem Senhor me encher de modo, Deus, que eu não consiga mais ser eu mesma, mas que o Senhor viva em mim, que o teu Santo Espírito me guie, que o Senhor fale comigo, ó Deus, antes de eu abrir a minha boca, que o Senhor esteja nos meus pensamentos, ó Pai, que a tua palavra, Senhor, seja o meu guia, seja a minha luz. Vem Senhor encher-me, vem, ó Deus, eu quero ser pleno, ó Deus, eu quero ser plena do Senhor, eu quero ser cheia do teu Espírito, ó Deus, e por onde eu andar, eu quero que as pessoas vejam o Senhor e não a mim, ó Deus. Por isso, irmão, nessa hora, se você deseja ser pleno do Espírito Santo de Deus, erga suas mãos e peça ao Senhor. Ó Senhor, vem encher este lugar, traz a tua plenitude, Espírito. Ó Senhor, vem encher este lugar, traz a tua plenitude, Espírito. Espírito, Espírito. Oh Senhor, obrigada, Deus, obrigada pela tua presença, obrigada, Senhor, porque não tem nada melhor nessa vida do que poder caminhar contigo, do que poder andar lado a lado com o Senhor e sentir, ó Deus, a tua mão a nos conduzir, e sentir, ó Pai, a tua paz no nosso coração, mesmo quando estamos tristes por algum motivo, mesmo quando não estamos sorrindo, Pai, nós temos a paz do Senhor, porque temos a tua doce presença. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chama para ser seus amigos, ó Deus. Obrigada porque nós podemos de amigo, de melhor amigo, aquele que nós realmente podemos confiar e nos mostrar como realmente somos, abrir os nossos corações, ó Deus. Obrigada, obrigada, Jesus. Você é nosso melhor amigo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor.
pastor quer abençoar a sua vida. Eu quero convidar você que tem um pedido para colocar diante desse bom pastor, a chegar aqui à frente e a colocar diante do altar dele o teu pedido, a tua necessidade, que ele vai estar abençoando a sua vida. Quero convidar os presbíteros, também os líderes de grupo que estejam nos ajudando, está orando com esses irmãos. Curva a tua cabeça agora, você que está aí assentado, entra na presença de Deus. Nos ajudem em oração por essas vidas que estão colocando. Também, se você tem um pedido, coloca diante do altar do Senhor. Peça para Ele estar abençoando. Pai, nós mais uma vez diante do Senhor nos colocamos, ó Deus, com o nosso coração agradecido, Pai, porque sabemos o bom pastor que temos, ó Pai. Aquele que já enfrentou lutas das mais diversas para nos proteger. Aquele que a si mesmo se entregou lá na cruz, com a tua palavra diz que o bom pastor é aquele que dá vida para as suas ovelhas. E Cristo Jesus se entregou por nós lá na cruz, ó Deus, e nós queremos agradecer ao Senhor. Porque sabemos que não estamos andando sozinhos nesse mundo, mas andamos guardados pelo Senhor. Andamos protegidos, alimentados. Ó Pai, diante dessa verdade, nós nos colocamos como ovelhas do Senhor. E queremos pedir as tuas bênçãos sobre cada um desses irmãos que estão aqui. O Senhor conhece, Senhor Deus, as lutas que eles têm passado, as dificuldades que eles têm passado, e que o Senhor esteja abençoando essas vidas, Senhor Deus. Onde há doença, Senhor Deus, que haja cura, a libertação por completo, Senhor Deus. Onde há as diferenças, Senhor Deus, tira essas diferenças, Senhor Deus. Onde há falta de paz no coração, Senhor Deus, traz a tua paz sobre este coração agora, Senhor Deus. Aquela paz que a tua palavra diz que excede todo entendimento e que olha para circunstâncias boas ou ruins, mas em todas elas, Senhor Deus, vê a tua mão guardando e amparando. Ó Deus de amor, o Senhor conhece cada família que está aqui também nessa noite, aqui representada, Senhor. Eu peço que a bênção do Senhor sobre cada família. E assim em especial eu peço por esse retiro de família que vamos ter, Senhor Deus, na próxima semana. Que o Senhor esteja abençoando, usando a vida do preletor, Senhor Deus, os momentos de comunhão, ó Pai. E que o Senhor traga restauração, cura, crescimento para todas as famílias que vão estar ali envolvidas, Senhor Deus. Que a boa mão do Senhor opere, Senhor Deus, dias que estaremos ali retirados para meditar na Tua Palavra, para termos comunhão, Senhor Deus. Que haja um mover, um derramar do Teu Espírito, Senhor Deus, sobre todas as vidas ali presentes, Senhor Deus. Ó Deus de amor, Deus de bondade e misericórdia, abençoa o Teu povo, Senhor Deus. Quebra também, Senhor Deus, toda seta que o inimigo tem lançado sobre essas vidas, ó Pai, todo engano de Satanás, que caia por terra em nome de Cristo Jesus. Ó Pai, dá-nos, ó Deus, olhos que consigam enxergar além dos olhos da carne, Pai. Dá-nos percepção espiritual, Senhor Deus, para sabermos contra o que estamos lutando realmente, Senhor Deus. O que está nos afligindo, Senhor Deus. Ó Deus de amor, fortalece o Teu povo espiritualmente, Senhor Deus. Derrama da Tua fé sobre nós, aumenta-nos a fé, Senhor Deus, para que possamos, ó Pai, confiar plenamente no Senhor, para que possamos entregar todas as nossas ansiedades diante do Teu altar, sabedor de que a Tua mão, Senhor Deus, vai operar, porque sabemos que não há limite para o Senhor, ó Deus. Eu sei que tem irmãos aqui que estão entregando coisas que aos olhos humanos, ó Pai, não há solução, mas eles confiam na Tua provisão, Senhor Deus. E assim eu peço as bênçãos do Senhor sobre essas vidas, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, ou continua abençoando a nossa igreja, cada departamento, cada ministério, Senhor Deus.
colocamos diante do altar do Senhor e pedimos: opera as tuas maravilhas, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, Senhor Deus. Amém. Se alguém não orou com você ainda, fica no teu lugar, que alguém já vai orar com você. Como os irmãos sabem, a gente não batiza criança, né? Porque cremos que o batismo ele deve ser feito com consciência, um conhecimento daquilo que está sendo feito, né? Então nós colocamos diante do altar das nossas crianças, oramos por eles, consagramos diante do altar do Senhor, para que ele, no seu desenvolver, e debaixo da direção e da proteção da família, ele possa um dia compreender aquele sacrifício que Cristo Jesus fez na cruz, que foi por ele também, e com isso abrir seu coração, e aí sim descer as águas do batismo, como a gente diz, né? Mas, como os irmãos sabem, nós apresentamos, e nós queremos apresentar o Cauã, não é? Isso, hoje. Vamos pedir à família que chegue aqui à frente, os avós também. Vem, avó. Perdeu o outro neto. Já está lá em cima, né? Então não perdeu, está lá em cima. E nós vamos estar nesse momento então consagrando a vida do Cauã, né, diante do altar do Senhor, pedindo que as ricas bênçãos de Deus continuem sobre ele. Tamanhão dele. E pesa, hein? A mãe vai ficar forte com esse aqui carregando todo dia para lá baixo para cima. Hã? Esse vai ser tourinho, como diz. Vamos estar orando. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé. Está estendendo a tua mão, se você se sentir bem com isso, e abençoando a vida do Cauã. Pai, diante do Senhor, nós queremos colocar o Cauã, Senhor. Pedir que as tuas ricas bênçãos sejam derramadas sobre a vida dele, Senhor Deus. Que ele continue com saúde, guardado pelo Senhor, ó Deus, na sua trajetória de vida desde já. E que o Senhor também fale ao coração dele, Senhor Deus, quando houver esse entendimento, Senhor Deus, esse coração possa ser aberto para o Senhor, em nome de Cristo Jesus, ó Deus. Dá sabedoria aos pais para educá-los, Senhor Deus, na tua casa, ensiná-los os bons caminhos, Senhor Deus. Sabemos que o mundo hoje luta contra, Senhor Deus, todas as verdades do teu lar, Senhor Deus, mas que em nome de Cristo Jesus, as verdades do Senhor hão de prevalecer sobre essa vida, Senhor Deus, e nenhuma mentira do inimigo será lançada sobre ele, Senhor Deus. E assim coloca os teus anjos, Senhor Deus, ao redor dele, guardando, amparando, abençoando, Senhor Deus, o fortalecendo, aprane nos seus caminhos, ó Deus, e que a vitória do Senhor seja em todos os lugares por onde ele andar, Senhor Deus. Assim nós o colocamos diante do teu altar e o abençoamos, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Nós vamos ficar devendo a Bíblia, que acabou a nossa Bíblia ali, né? Mas a Aline já vai providenciar para a semana que vem. A gente está entregando a Bíblia para ele, né? Que é o nosso presente para toda criança, que entendemos que é o melhor presente que a gente pode dar para uma criança. Amém? Vamos continuar o louvor, orando ao Senhor.
Você pode entregar também o seu dízimo, a sua oferta durante essa música, adorar o Senhor com a sua fidelidade também nesta área. Vem o Senhor minha vida oferecer. Venha, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero, Senhor, minha vida a Ti entregar, como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te Jesus, aceita as nossas vidas como ofertas diante do Senhor. Aceita, Deus, todas as ofertas e todos os dízimos que também aqui foram trazidos, ó Deus, para a Tua honra, para a Tua glória.
somente em adoração a Ti, ó Deus, ser exaltado, ser engrandecido e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Adolescente, podem subir. Tem lá um professor lá esperando por vocês lá. Nós temos duas pessoas nos visitando hoje, a Solange e a Lourdes. Sejam bem-vindos ao nosso meio, que Deus abençoe ricamente vocês. Amém? Antes a gente meditar lá em Mateus 26, eu quero ler o versículo que está em Marcos 16, que diz o seguinte: crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E eu quero fazer um desafio, você que já entregou a sua vida a Jesus, mas ainda não foi batizado, né? Eu quero desafiar você a cumprir as ordens do Senhor, que é ser batizado, né? Ele diz: quem creu, ele vai ser batizado. Quem crer vai entregar a sua vida a Jesus. Amém? Então fica aí o desafio para você que ainda não foi batizado. Mas vamos lá para Mateus 26. Se dá para enxergar aí, né? A foto ou não? Um dia ainda vai melhorar ainda, né, ela? Isso aí, né? Já está no projeto aí para a gente melhorar esse nosso projetor aí, essa nossa projeção, melhor dizendo. Não é nem o projetor, mas é a projeção. E nós temos algumas dificuldades. Mas aí mostram a cena lá do Getsemane, né? Jesus orando e os discípulos lá dormindo. Os bons amigos estavam dormindo naquela hora, né? E essa cena, essa passagem, ela mostra bem a humanidade de Jesus, né? Jesus, quando esteve aqui na terra, era homem igual a qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós, e sem o pecado, sim, sem o pecado original, mas em relação à carne, o sofrimento da carne, né? As necessidades do corpo, psicológico, fisiológico, né? Era igual a qualquer um de nós. E essas passagens, né, elas narram bem essa necessidade de Jesus. E eu vou ler as três passagens, Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22, tá bom? Lá em Marcos 26 diz: então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele disse: sente-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Agora Mateus 14, do versículo 32 em diante. Isso, Marcos 14. É só para ver se vocês estavam atentos. Então
Vocês estavam prestando atenção naquilo que eu estava falando. Marcos 14, versículo 32 em diante. Então foram para um lugar chamado Sêmane, e Jesus disse aos seus discípulos: sente-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado, e disse: a minha alma está profundamente triste. Vejo que aqui já dá uma conotação e algumas coisas um pouquinho diferente daquilo que nós vemos em Mateus. E disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. E Lucas 22, 39 em diante diz: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Veja que aqui já dá uma outra conotação. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam ao chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Pai, nós entregamos essas palavras diante do altar do Senhor e pedimos as tuas bênçãos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê olhos e ouvidos, ó Deus, atentos para aquilo que o Senhor quer falar em nossas vidas nessa noite. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Primeiro que nós podemos ver aí a humanidade de Jesus na necessidade de companhia, expressa na sua necessidade de companhia. Vemos aí Jesus num momento difícil, numa luta interna muito grande, não é? A expressão que suar sangue, não é? Essa angústia mortal, havia uma luta muito grande dentro de Jesus, e ele precisava de ajuda, ele precisava de companhia, não é? Porque o ser humano, nós somos assim. Quando estamos passando por dificuldades, nós precisamos de companhia, nós precisamos de... Na verdade, o ser humano precisa de companhia a todo momento, não é? Mas nesses momentos nós precisamos de pessoas que estejam junto, não é? E Jesus queria companhia. Ele fala: ó, orem aqui que eu vou ali orar. E ele queria aquelas pessoas junto com ele. Ele queria se sentir amparado, ele queria se sentir fortalecido pela presença deles. E quem já não passou por isso? De nós, de ter esse momento tão angustiante em nossa vida, que nós precisamos de alguém ao nosso lado, não é? Nós precisamos de uma simpatia, de uma misericórdia, de pessoas que estejam conosco simplesmente por estar conosco, atento às nossas necessidades. Isso é humanidade, e Jesus sentiu isso na pele, nesse momento. Ele pega os seus, que entre aspas seriam os seus melhores amigos, e os convida a estarem lutando com ele por aquele momento difícil que ele havia de passar, né? É aquele momento que ele sabia que logo ia acontecer com ele. Eu imagino, né, que naquele momento ele já começou a sentir o
peso da humanidade, o peso do pecado já se afunilando para ser derramado em cima dele, né? Toda aquela opressão espiritual que envolve, espiritual, não é, demoníaco, e tudo aquilo que estava acontecendo no mundo espiritual, porque estava chegando o momento do pecado ser tirado do mundo, estava chegando o momento de tirarem a vida dele. Tudo aquilo estava sendo derramado sobre ele naquele momento. Então, imagina que a angústia dele, a luta dele era muito grande, irmãos. E interessante que Jesus faz aquilo que ele estava acostumado a fazer. Diz lá no 22 de Lucas, no versículo 39, como de costume Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Que belo exemplo para nós, irmãos. Que belo exemplo para nós. Talvez a primeira pergunta que nós temos que fazer: nós temos costume de orar, de buscar a presença de Deus, fora dos momentos de dificuldade? Jesus tinha esse costume. Eu fico imaginando se ele, sendo quem era, né, precisava ter esse momento com Deus, quanto mais nós, entre aspas, simples mortais, quanto mais nós precisamos de momentos na presença de Deus, de aprender a entregar diante do Senhor todas as nossas lutas, nossas necessidades, mas que isso já seja algo que é de costume, que seja natural para nós. Jesus não chegava diante de Deus só nos momentos de luta, mas quantas vezes nós vemos falando que Jesus se retirava do deserto, se retirou para o monte, né, para um lugar sossegado, e lá ele foi ter um tempo com Deus. Nós estamos num mundo hoje em dia, numa correria grande, que nós não temos mais tempo para Deus. Ou eu estou enganado? Você tem tido tempo para Deus? Você tem tirado tempo para Deus? Ou será que é só alguns que estão envolvidos com esse mundo? Quanto tempo nós temos tirado para com Deus? Não estou falando em momento de igreja, como Jesus. Vou tirar um tempo, vou sair, vou lá para um canto, vou orar. Vou conversar com Deus, vou ler um pouco a Bíblia, vou ter um tempo com Deus. Vou sentar lá no canto, só eu e Deus. Só eu e Deus, mais ninguém. Quer ninguém me atrapalhando. Sem celular, sem Facebook, sem o que for que a gente tem hoje que toma o nosso tempo. Será que temos feito isso? O exemplo de Cristo Jesus nos mostra que isso é bom para nós. Isso é bom. Por isso, muitas vezes, quando os problemas surgem, a gente tenta tudo que é solução primeiro, humanamente falando. E depois, então, quando nada dá certo, então a gente vai atrás de Deus. E deveria ser completamente ao contrário, como Jesus fez. Quando o peso caiu sobre ele, que ele viu que estava chegando o momento e que seria difícil, ele correu para onde ele sabia que ele tinha a verdadeira guarida, a verdadeira proteção. Ele vai então até Deus. E como diz Lucas, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, que era um lugar que ele tinha para ficar lá, sossegado, né? Bem sossegado lá, orando e buscando a presença de Deus. Porque ele sabia que naquele momento só Deus poderia ajudá-lo. Mais ninguém poderia ajudá-lo. E eu volto a perguntar, será que nós temos exercitado isso em nossa vida? Se não, nós precisamos aprender a fazer isso. Nós precisamos aprender a ter tempo com Deus. Mas tempo de qualidade. Não é qualquer tempo. Como disse, o diabo ele tem criado um mundo com tanta correria, com tanta coisa para a gente fazer, com tanta coisa para a gente conseguir alcançar, não é? Que
Bom é aquele que tem muita coisa, né? Que ele consegue muita coisa, esse é bom. Isso que o mundo tá mostrando hoje. Então, quanto mais eu consigo, mais eu tenho, mais eu sou bom. Não é? Mais ou menos assim, vale quanto pesa, né? Quanto pesa aquilo que você tem. E com isso a gente corre. E não tem tempo nenhum para Deus. Tempo de qualidade, cada vez os cristãos têm tido menos tempo de qualidade com Deus. A verdade é essa. E o exemplo de Cristo Jesus é contrário a isso, essa correria, essa busca desenfreada, essa loucura que nós vivemos. Ele tinha tempo para falar com o Pai. Ele separava tempo de qualidade. Por isso ele se retirava. Ele ia para lugares onde ele não ia ser incomodado, onde ele tinha paz, para conversar com Deus. E não era coisa de 5 minutos. Porque isso talvez a gente até está fazendo, mas eu estou falando de qualidade. Ele gastava tempo também de qualidade com Deus. Horas com Deus, conversando. E nós como igreja também muitas vezes estamos muito mais preocupados no fazer do que estar na presença de Deus. Jesus queria fazer apenas a vontade do Pai, nada mais, nada menos do que aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele podia ter feito muito mais coisas do que ele fez. Tinha poder e autoridade para fazer. Mas ele tinha um plano traçado por Deus. De vir a esse mundo, caminhar nesse mundo, enfrentar as dificuldades que todo ser humano enfrenta, mostrar que como ser humano nós somos capazes de vencer as situações difíceis desse mundo, porque o mesmo Espírito que atuava na vida dele, atua na vida de todo aquele que confessa Cristo Jesus como Senhor e Salvador, que é o Espírito Santo, que nos fortalece e nos orienta para que possamos caminhar e ser vencedor nesse mundo. E ele mostrou o tempo que ele esteve aqui na terra com a sua vida, demonstrando que isso é possível. Então estava traçado o plano de trabalho de Jesus, aquilo que ele tinha que fazer, e ele queria andar dentro dessa vontade maravilhosa do Pai. E para isso então ele tinha tempo de qualidade, não gastava tempo, mas ele tinha tempo de qualidade na presença do Pai. E quando chegou um momento culminante da sua vida, que ele vai não só entregar a sua vida, porque eu acho que o grande peso de Jesus não foi apanhar, né, do jeito que ele apanhou, não foi ser crucificado na cruz. Isso humanamente talvez seja o pior para ele. Mas quando o pecado da humanidade é descarregado sobre ele, e que Deus então vira o rosto, né? Deus se afasta dele naquele momento, porque o pecado estava sendo derramado. E ali eu acho que é o pior peso que Jesus sentiu, é mais profunda que ele sentiu. Então o que fazer? Por isso eu digo que eu acho que ele já nesse momento ele já estava sentindo essa dor, esse peso, e ele precisava então de forças. Então ele vai fazer aquilo que ele estava acostumado a fazer quando já naturalmente, e muito mais agora que ele tinha necessidade, que é ir na presença de Deus. Ele podia orar lá onde ele estava, né? Isso que muitos falam, pode orar ali em qualquer lugar. Claro, a gente pode orar em qualquer lugar. Mas irmãos, me diga uma coisa, quando você tem um bom amigo, né? O que você faz para ter uma boa conversa com ele? Você tira, vai para um lugar, né? Um lugar aqui, outro ali, e assim por diante. Quando você quer se divertir, você vai para um bar ou para outro lugar, né? Senta lá e se diverte. Mas quando você quer ter uma conversa séria, boa com ele, vai para um lugar que tem sossego. E assim com a tua esposa, e assim com a tua namorada, e assim com qualquer um. Não é isso? É assim com qualquer um. E Jesus fazia isso com Deus. E Ele quer que a gente também faça isso com Deus, né? E nesse momento, então, Ele chama os seus amigos, seus melhores amigos, porque também como ser humano, Ele tinha necessidade do humano ao lado dele. Ele foi buscar a Deus, mas ele precisava que seus amigos estivessem com ele naquele momento, dando apoio, o fortalecendo, o ajudando nesse momento, porque todos nós precisamos, porque isso é natural do ser humano.
está dentro do ser humano, essa necessidade de companhia, principalmente nos momentos difíceis da vida. E às vezes não é, né? Às vezes não é nada. Eu lembro uma vez que nós não fizemos nada. Estava eu com outro pastor, amigo da família, e a gente só ficou junto. A pessoa faleceu, e a gente acompanhou e fomos juntos para todos os lugares que precisava ir, né? E a pessoa depois ficou muito grata, falou que era membro da outra igreja, não era membro da nossa. Ficou muito grata de estarmos apenas junto com eles. E eles precisavam disso, eles sabiam tudo o que tinha que fazer, mas eles precisavam de companhia. Ele falou que precisava de companhia naquele momento. Eles precisavam de companhia. E só estar junto, sem dar palpite, sem ficar falando muito. As pessoas ficaram gratas naquele momento, por causa dessa companhia. E nós somos assim. É natural nosso. É natural nosso precisar de ajuda e companhia. E Jesus precisava nesse momento. Versículo lá 37, 38, Mateus 26, depois Lucas 33 e 34, mostra então os sentimentos de Jesus, né? Lá do 33, 34 de Lucas 22, de Marcos, desculpa, de Marcos, eu acho que eu escrevi errado aí também, está errado, é Marcos aí 14, que diz: e lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fique aqui e vigie. Levou consigo Pedro e Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. Havia tristeza, havia angústia, havia aflição, havia uma tristeza mortal no coração de Jesus. Isso mostra o quanto ele era humano, né? O homem em que a natureza obedecia, o mar se acalmou, né? Curou pessoas, agora está diante de uma situação que ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. Se ele quiser andar dentro da vontade de Deus, ele não pode fazer nada. O homem que abençoou tanto, né? Mostra que tem aí uma dor tão intensa, né? Como diz lá o versículo 44 de Lucas 22, e o suor era como gotas de sangue que caíam ao chão. Imagine você com toda a autoridade para fugir dessa situação, né? Tendo toda a autoridade para fazer isso, e você a enfrenta. E foi isso que Jesus fez. Ele tinha toda a autoridade, né, para vencer essa situação, mas ele se sujeita à vontade do Pai. O corpo, a carne, né, estava o quê? Entristecida, angustiada, aflita, estava com uma tristeza mortal. Então ele chama os seus amigos e se mostra toda a sua fragilidade para esses amigos. Mostra toda a sua fragilidade a esses amigos. Ele não levou todo mundo. Ele levou alguns, os que eram mais chegados. Mas ali no Getsemane ele mostra toda a sua fragilidade de ser humano, meus queridos. Ponto de eles verem ele suando sangue, ou ele suar sangue. E o diabo consegue colocar em nós algo que a gente tem vergonha de se mostrar frágil. Ele criou uma situação também até dentro das nossas igrejas, que as pessoas têm vergonha de mostrar a sua fragilidade. Quanta liberdade a gente tem no nosso meio de mostrar a nossa fragilidade. Já parou pensando nisso? Talvez com medo de um julgamento, que vão falar: não, você está em pecado, não é? Medo de falar: não, você é fraco espiritualmente, você precisa crescer. Talvez esse medo é até certo, porque é isso muitas vezes que acaba acontecendo. Até o contrário do que fez aí os amigos de Jesus, que continuaram dormindo. Ou também esse desprezo. Você abriu o coração e
e mostrar toda a sua tristeza por uma situação, por um momento, e o pessoal vira as costas e não dá nem bola. E Jesus aqui mostra a humanidade mostrando seus sentimentos dos seus discípulos, abrindo seu coração para eles. E essa deve ser a atitude de um cristão. Mas também a atitude de um cristão não deve ser igual aos dos discípulos, que não se sentiram nem um pouquinho incomodados, sonolentos, como diz aqui, que é a ponto de Jesus ver que o olho deles estavam pesados ou inchados, né? Já de tanto dormir, que parece que não houve nada, não aconteceu nada. Eu acho que é um grande ensino para nós também. Primeiro, estarmos abertos para receber essas pessoas, para que elas possam abrir seu coração. E nós não vamos cobrar, nós não vamos crucificar, nós não vamos simplesmente ajudar. Talvez seja apenas estando junto, com uma oração, como era o que Jesus queria. Mas ele estava triste, ele estava angustiado, aflito. E ele abriu isso para os seus discípulos, se mostrou aos seus discípulos mais chegados. E eles não fizeram nada. Será que nós não estamos seguindo o exemplo dos discípulos de Jesus? Agora eu digo, esse é um exemplo que a gente não deve seguir. Esse exemplo deles de dormir quando os outros estão passando por angústia, por lutas, não é um exemplo para ser seguido. Exemplo para ser seguido é estar lá junto com ele, orando, intercedendo, pedindo a Deus. Será que não estamos fazendo também da mesma maneira que esses discípulos? Isso as pessoas se sentem com medo, se sentem fragilizadas e não conseguem abrir o coração, porque quando abre não há um mover, não há nada. Ninguém se incomoda. E nós temos que lembrar sempre que quando eu estou com a dor, eu sei o peso que eu estou sentindo. Talvez o meu problema, a minha luta, não seja, o Beni não seja nada. Ele tira de letra. Mas eu sou diferente. Eu não sou o Beni. Eu sou o Zé Carlos. E talvez algo que para o Beni é um caminhão, para mim não é nada. Eu não posso julgar dessa maneira. Não posso julgar dessa maneira. E muitas vezes a gente julga dessa maneira. Por isso a gente não ajuda. Por isso a gente não se incomoda. Nós temos que se preocupar. Sentir a dor do irmão. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Temos que quebrar essa, não sei como a gente pode chamar isso, mas essa maneira de ser, de ter medo de poder se abrir com os irmãos, né? Quebrar essa barreira. Mas também precisamos estar dispostos a ajudar aqueles que têm coragem de quebrar essa barreira e dizer, eu preciso de ajuda. Porque eu estou triste, estou angustiado, estou aflito. Me ajuda, me ajuda. Precisamos estar dispostos a ajudar. Mesmo que a canseira esteja batendo. Eu entendo, eles estavam lá, já tinham preparado um monte de coisas, os discípulos lá por causa da ceia e uma série de coisas tal. Já era tarde da noite, estavam cansados. Mas, poxa vida, havia alguém, e não era qualquer pessoa, era o mestre deles. Eu fico pensando, quanto mais um irmão, um simples irmão em Cristo. Será que merece a nossa noite sem sono, sem dormir? Será que merece isso? Porque a gente costuma constantemente dizer, não, eu vou estar orando por você, irmão. Não é isso? A gente fala muito, eu vou estar orando por você, irmão. Aí como o peso, a dor não é comigo, eu boto a minha cabeça no travesseiro e durmo a noite inteira. E olha lá se no outro dia de manhã eu lembro aquela promessa que eu fiz e ainda oro um pouquinho pelo menos. Eu tenho certeza, na grande maioria das vezes a gente não faz isso. A gente não faz isso, a gente faz que nem os discípulos, continua dormindo, porque a dor não é nossa. Mas não é esse o cristianismo que Deus quer que a gente viva. Mateus, versículo 38,
e Lucas, versículo 34, Marcos, versículo 34, a humanidade de Jesus é expressa em sua necessidade de ajuda. Mateus fala, vigiem comigo. Jesus está pedindo, olhem, orem comigo. Ele pediu para que vigiassem com ele, levassem o fardo com ele, que o ajudassem. Vigiem e orem comigo. Jesus precisa de ajuda, precisa de força. Lá em Tiago 5, 13, 14, o que nos diz? Devemos orar, nós devemos lutar com aqueles que estão sofrendo, com os que estão doentes. Devemos participar das alegrias e das dores. É quase que quando nós nos convertemos, nós deveríamos prometer como a gente promete no casamento, na alegria ou na tristeza. Estarei junto com você. Na alegria ou na tristeza. É isso que Jesus quer. E Jesus expressa aí essa necessidade e no fim tem uma decepção com os discípulos. Ele tem uma decepção com os seus discípulos. Já na Mateus 39, 42, 44 e Marcos, eu marquei tudo errado aqui, desculpa. Marcos diz que a humanidade de Jesus expressa em sua tentativa de livrar-se da dor. Como qualquer ser humano, Jesus queria que essa dor passasse, que essa luta passasse. Ele era ser humano, era pesado, era difícil. Ele queria que isso fosse embora. Diz que ele caiu de rosto em terra, clamando a Deus. Acho que é uma boa pergunta, né? Quantas vezes nós botamos o nosso, lá literalmente o rosto em terra, não é isso? Não é no carpete, né? Não é no colchão de casa, não é no travesseiro de casa. É o rosto em terra, literalmente Jesus coloca o rosto em terra. Será que estava doendo? Será que estava pesado? E ele tira lá do fundo do seu coração: meu Pai, se é possível que essa taça passe longe do teu filho, que seja assim. Que seja assim. Pai, a dor está tremenda. E é assim qualquer um de nós, irmãos. Por isso eu digo sempre, não fica sofrendo e dizendo para Deus, tá bom. Não põe diante de Deus a tua dor e confessa a tua pequenez. Foi o que Jesus fez. Pai, está pesado demais esse negócio para mim. Está insuportável. Está insuportável. E muitas vezes a gente fala, não, está bem, não fala. Diante de Deus pode falar, olha, Senhor, está difícil, eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais essa luta. E lá em Marcos, ele diz, Pai, tudo te é possível. Deus, é possível o Senhor me tirar essa doença. Deus, é possível o Senhor me livrar dessa situação difícil. Deus, é possível o Senhor fazer qualquer coisa. E para mim está insuportável, eu não aguento mais. Eu sou humano, eu sou frágil. Põe diante de Deus e deixa diante de Deus. Porque Deus sabe o que vai. Não adiantava Jesus falar, Pai, eu vou lá na cruz. Não adiantava ele falar, porque não era isso que estava no seu coração. O que estava no seu coração era a tristeza, o peso, a dor, o sofrimento. Então ele põe diante de Deus Pai aquilo que estava no seu coração dentro. E fala, o Senhor tem poder para isso. Mas ele também confessa que ele queria fazer a vontade do Pai. Ele queria fazer a vontade do Pai. Ele também confessa isso. Lá em Mateus 40, 41, diz também a humanidade de Jesus expressa na sua decepção para com os discípulos mais próximos. Como a gente já falou muito sobre isso. Seus amigos de confiança, Pedro, Tiago e João, o decepcionam nesse momento. Ele busca ajuda, mas ele não desiste. Ele continua. Porque assim nós devemos fazer.
podemos desistir porque os outros nos largam sozinhos. Porque Deus não vai nos largar, né? E Deus não vai largar. Versículo 39 lá de Marcos diz que eles não obedecem a Jesus, ficam todos ajeitados quando Jesus volta e pega-os dormindo. Quando Jesus volta e pega-os dormindo, eles ficam tudo meio perdido. Por quê? Porque Jesus pegou dormindo novamente. Eles estavam insensíveis para com a necessidade de Jesus. E muitas vezes nós estamos insensíveis com a necessidade dos outros. O interessante é que Jesus diz a eles que, olha, vigiem e orem, porque a carne é fraca. O espírito talvez esteja pronto, mas a carne é fraca. E Pedro mostra toda a fraqueza da carne logo depois que ele nega Jesus. Será que se ele tivesse lutado com Jesus em oração, buscado, ajudar Jesus em oração, ele também não sairia fortalecido dali? Eu tenho certeza que sim. Se ele tivesse orado com Jesus ali como ele devia, ele teria encontrado força para não negar Jesus da maneira como ele negou. Ele seria fortalecido. Porque Jesus sabia que quando ele chegasse diante do Pai e colocasse toda a sua angústia, toda a sua dor, todo o seu sofrimento, ele sabia que Deus ou ia tirar aquele peso dele, no sentido dele não passar pela cruz, se isso fosse possível, ou ele ia encontrar forças para ir até a cruz. E o que acontece com Jesus? Ele encontra força em Deus para ir até a cruz. Então, a hora que termina tudo, diz que Jesus então, porque estão dormindo, lá mas 22, perguntou: levanta-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Que mais? Bom, o 41 de Marcos, voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem, descansam, basta, chegou a hora, eis que o Filho do Homem será entregue nas mãos de pecadores, não é? Ele levanta e vai. Mas lá em Lucas ele diz: olha, levante-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Se aqueles homens tivessem se preocupado com Jesus, eles teriam sido beneficiados. Porque quando nós lutamos em favor de um irmão em Cristo, que está passando por lutas e dificuldades, quando nós perdemos o nosso sono, quando nós gastamos tempo em favor de alguém, com certeza nós seremos beneficiados também com aquela oração. E aí eu fico decepcionado, a gente vem aqui de quarta-feira e decepcionado não com os irmãos que estão aqui, me entendo os irmãos que estão sempre aqui, que são fiéis, não é? Porque temos uma igreja com tantas pessoas e com tão pouca gente na quarta-feira, na oração. Mas eu não oro em casa, eu não preciso ter tempo lá com os irmãos. Não preciso. Você talvez não precisa, mas outro irmão precisa. E eu tenho certeza que quando você fizer isso e abençoar a vida de outros, você também vai ser abençoado. É simples. Porque Jesus disse a eles: se vocês, orarem comigo, cuidem, porque se vocês não orarem, vocês vão cair. E eles caíram. Eles se acovardaram, fugiram. Quando Jesus mais precisou deles, não só aqui, que estavam dormindo, mas até o Espírito Santo vir sobre eles, estavam o quê? Fugindo. Negando Jesus, entregando Jesus. Nem perto de Jesus, lá na cruz, poucos deles estavam, com medo. Mas se eles tivessem orado e lutado, eles teriam sido abençoados. Porque é assim, irmãos, porque é assim. Então, dentro desses versículos que nos mostram a humanidade de Jesus, que vemos que Jesus como homem sofreu por estar passando um momento difícil, teve angústia no coração, teve peso de morte no coração, como qualquer um de nós, e nós vamos ter isso. Isso não quer dizer que nós somos mais fracos do que os outros espiritualmente. Há momentos na nossa vida que a gente está acabado, arrasado, e Deus não vai nos cobrar isso não, meus queridos. Agora nós precisamos chegar diante dele, entregar tudo isso.
E precisamos ter pessoas que estejam conosco, entregando tudo isso. Porque às vezes eu quase não tenho mais força para entregar. Seja Deus, porque Jesus teve força para entregar as suas angústias e necessidades diante de Deus, e Deus o fortaleceu, e ele chegou na cruz, morreu na cruz, ressuscitou, e todos nós fomos abençoados hoje. Porque ele foi até a cruz. Porque ele foi até a cruz. Mas essa humanidade de Jesus mostra o quanto nós somos frágeis como seres humanos. Porque sendo Jesus quem era, sentiu todo esse peso, toda essa angústia, toda essa dor, precisou de Deus, precisou dos irmãos, quanto mais nós, pequenos mortais, precisamos de Deus e temos lutas e dificuldades dentro do coração. Que a gente possa aprender com Jesus, em primeiro lugar, a termos vida de oração, vida de qualidade, tempo de qualidade com o Senhor. Temos coragem de abrir os nossos corações, mas também estamos dispostos a lutar com os irmãos que abrem os seus corações, para que também possamos ser abençoados. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. E essa verdade do Senhor seja uma verdade na vida dessa igreja. E para começar a ser uma verdade na vida dessa igreja, ela tem que ser uma verdade na minha vida, ela tem que ser uma verdade na sua vida. Tem que ser uma verdade na vida de todos nós. Assim nós vamos orar encerrando o nosso culto nessa noite. Deus, nós te louvamos e agradecemos, ó Pai, porque através da tua palavra nós podemos ver o quanto Jesus, como homem, sofreu nessa terra, nos mostrando o quão frágil nós somos e quão dependentes do Senhor nós somos, ó Pai. Mas também dependentes, Senhor Deus, de uma comunidade que é preocupada, uma comunidade que está pronta a ajudar, pronta a estar lutando juntos. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, e que possamos ser essa comunidade, Senhor. Que possamos crescer, assim como também os seus apóstolos, debaixo da unção do teu Espírito, cresceram, e aí sim, então foram movidos pelo teu Espírito, Senhor Deus. E aí quando Pedro estava preso, havia um grupo orando por ele, Senhor Deus. Creio que nesse momento Pedro lembrou de quanto ele vacilou quando Cristo precisou dele e ninguém orou por ele, Senhor. Também quando ele negou a Jesus Cristo, como deve ter doído no coração dele, sabendo que Cristo o havia alertado para estar buscando. Ajuda-nos, Senhor, a termos tempo de qualidade junto com o Senhor. Que debaixo da unção do teu Espírito nós possamos reservar esse tempo de qualidade. Assim nós entregamos as nossas vidas, ó Pai, diante do teu altar. Entregamos a nossa semana que está se iniciando diante do altar do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que a tua paz reine sobre as nossas vidas, o teu amor flua através de nós, Senhor Deus. E a tua comunhão seja sobre a tua amada igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até quarta, então, para quem vem ajudar.